Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha, mais uma semana, e eu continuo aqui a trazer-vos receitas bem fresquinhas, sem forno, que são perfeitas para o verão, que é o caso desta sobremesa, que é um cheesecake de lima com um toquezinho de coco. Faz muito lembrar uma tarte de lima a nível de sabor, mas com toda a personalidade de textura de um cheesecake. Vai ter aquela base crocante de bolacha, mas que vai levar um bocadinho de coco e que, portanto, vai ficar ainda melhor. Eu acho que coco e lima são dois sabores que são feitos para estar juntos. Depois vamos fazer um curd de lima, que vai ficar bem intenso e é isso que vai dar o sabor de lima ao cheesecake, não só no corpo do cheesecake, mas também na cobertura. Como se esta descrição não fosse suficiente, ele fica assim lindo. Eu acho que é provavelmente dos cheesecakes mais bonitos que eu já fiz aqui no canal. Tenho a certeza que vai fazer sucesso em qualquer mesa e por isso eu vou-vos já ensinar a fazer. Para a base vamos precisar de bolachas, eu costumo usar digestivas, coco ralado e manteiga. Se não gostarem de coco, substituam a mesma quantidade por mais bolachas. Depois, para o creme, queijo creme, natas, açúcar em pó e gelatina. E para o curd de lima, limas, tanto a raspa como o sumo, ovos, açúcar e manteiga. Vamos começar por fazer um curd de lima e para isso vamos tirar a raspinha das limas. Podem usar a raspa das 3 limas, mas neste caso eu vou só usar a raspa de 2 e vou guardar a terceira para decorar no final do cheesecake. Juntamos também o sumo das 3 limas, os ovos inteiros, o açúcar e vamos bater muito bem esta mistura e levá-la a banho-maria até que ela espesse. A mistura deve ficar espessa o suficiente até cobrir as costas de uma colher. Vai demorar mais ou menos aí entre 5 a 10 minutinhos. Reparem como a mistura está completamente líquida e escorre das bordinhas da tigela, escorre da colher e à medida que ela vai espessando, ela vai ficando mais encorpada e vai começando a criar uma película mais opaca à volta da tigela e dá para fazer uma estrada tanto na tigela como na colher, como eu estou a mostrar aqui na imagem. Neste ponto retiramos do lume e vamos juntar a manteiga fria cortada em pedacinhos e integrar muito bem. A manteiga vai se dissolver no creme quente e vamos mexendo até a manteiga estar toda dissolvida. E vamos passar também por um passador para eliminar não só as raspinhas da lima, mas também algum pedacinho de ovo que possa ter cozinhado. Tapamos com película aderente coladinha à superfície e levamos ao frigorífico até arrefecer e espessar mais um pouco. Podem até fazer isto com alguns dias de antecedência e depois já está prontinho quando estiverem prontos para fazer o vosso cheesecake. Vamos agora tratar da base do cheesecake. Vamos triturar as bolachinhas juntamente com o coco ralado até fazer assim uma espécie de farinha, até estar tudo trituradinho e vamos misturar esta farinha de bolacha e coco com a manteiga derretida até ficar tudo bem homogéneo e a manteiga umedecer toda a parte da bolacha e do coco. É uma maneira bem clássica de fazer as bases do cheesecake. Desta vez eu vou usar uma forma que tem 19 cm e a minha forma, apesar de ter o fundo amovível, ela não tem aquele aro que se abre à volta. Então desta vez o que eu vou fazer é forrar o fundo com uma rodela de papel vegetal e colocar à volta uma tira de acetato. Estas tiras de acetato compram-se em rolos em lojas de pastelaria, mas podem fazer também uma tira com papel vegetal e se a vossa forma for daquelas que o aro abre, nem precisam de fazer isto. E viram-me também a pôr um pouquinho de spray desmoldante, foi para pegar o disco de papel vegetal e também a tira à volta. Vou então pressionar bem a minha mistura da base para ficar bem compacta na base da tarteira e levo ao frigorífico enquanto preparo o recheio. Para o recheio começamos por hidratar as folhas de gelatina em água fria e numa tigela colocamos o queijo creme, as natas, também frias, e o açúcar em pó e vamos bater com uma batedeira até que a mistura fique bem encorpada e firme com uma textura de uma mousse espessa. Ao início batam numa velocidade mais baixa para incorporar o queijo creme e depois, quando a mistura estiver já toda incorporada, aumentam a velocidade e vão batendo até que ela tenha assim esta textura que deixe picos firmes na batedeira. Fica com uma textura maravilhosa. Agora vamos juntar o curd de lima à mistura do queijo creme. Só que eu aqui tive um pequeno problema com a minha câmara e ela não filmou, portanto vão ter de acreditar em mim. Eu pesei 200 gramas do curd, juntei à mistura de queijo creme e natas e açúcar em pó e o restante curd de lima vamos guardar para colocar por cima e fazer a cobertura.
E aqui podem ver a mistura de queijo creme já com o curd misturado. A mistura já tinha uma textura ótima, assim ainda fica com uma textura melhor. E aqui temos o restante do curd que sobrou e que vou então voltar a tapar e levar ao frigorífico para cobrir o cheesecake no fim. Por enquanto vamos terminar o creme e já só nos resta juntar a gelatina, que vamos escorrer da água fria e vamos derreter numa tigelinha no micro-ondas ou em banho-maria até que fique completamente líquida. No micro-ondas demora uns segundinhos, cerca de 5 a 7. Para não haver um choque de temperaturas, o que vamos fazer é retirar um pouco do creme de queijo creme e misturar muito bem nesta gelatina e depois vamos adicionar pouco a pouco e mexendo sempre ao creme principal até estar tudo bem incorporado e homogéneo. Este é o nosso recheio, o nosso corpo do cheesecake que está prontinho a ser colocado na nossa forma por cima da base. Alisamos bem, damos umas pancadinhas para o creme ficar lisinho por cima e levamos ao frigorífico pelo menos 2 horas antes de colocarmos a cobertura por cima. Chegamos à última parte da montagem do cheesecake, que é fazer a cobertura com o curd de lima que nos sobrou. Nós podemos fazer isto de algumas maneiras. Para já podemos utilizar o curd tal e qual, colocá-lo por cima do cheesecake, só que este curd não é muito firme, então quando nós desenformarmos o nosso cheesecake, cortarmos as nossas fatias, ele até se vai aguentar bem, mas com o passar do tempo ele vai começar a escorrer um bocadinho para os lados. Se vocês não quiserem que isso aconteça, podemos lhe juntar um bocadinho de gelatina e isso vai fazer com que ele fique direitinho e com um acabamento mais perfeito. É quase uma questão estética, porque a nível de textura não se vai propriamente perceber muito, por isso podem fazer de qualquer maneira. Com gelatina para ficar mais direitinho, sem gelatina vai escorrer um bocadinho. E também temos aqui outra opção que podemos fazer, que é dar um bocadinho de tom esverdeado ao curd, que é naturalmente amarelado por causa das gemas dos ovos. Se vocês quiserem colocá-lo assim, o sabor está lá, mas visualmente o impacto é mais bonito se nós conseguirmos dar-lhe ali assim um tom esverdeado, idealmente mesmo verde lima, para que quem olhe para o cheesecake reconheça imediatamente que é um cheesecake de lima. Então, para isso, nós vamos precisar apenas de uma micro gotinha de corante verde. Não exagerem, porque a ideia é que fique mesmo amarelo esverdeado, que é a cor mais aproximada às limas. Como veem, têm várias opções para terminar o vosso cheesecake. Eu vou optar por usar gelatina e um bocadinho de corante verde. Aqui tenho então o curd que me sobrou e que estava reservado para ser usado agora, e tenho uma folha de gelatina que vou demolhar em água fria e enquanto a gelatina hidrata vou dar a cor verde ao curd. Reparem na quantidade microscópica de corante que eu coloquei. Eu peguei assim tipo num palitinho e mergulhei no corante e depois pus mesmo uma gotinha no meu curd. Idealmente usem corante em gel ou em pasta e depois é só mexer e ir colocando mais até estarem satisfeitos com a cor. Vou agora retirar a gelatina da água fria, espremer bem, derreter tal e qual como fizemos há pouco, e também aqui vou colocar um pouco do curd nesta gelatina quente para depois não termos um choque de temperatura. Mexo muito bem e o processo é o mesmo, é ir juntando pouco a pouco e mexendo sempre até incorporar toda a gelatina no curd de lima. Assim que estiver tudo misturado, a cor uniforme, a gelatina bem distribuída, colocamos com cuidado por cima do cheesecake, alisando bem. O cheesecake já tem que estar durinho nesta altura e depois levamos de novo ao frigorífico por mais umas 2 horas até esta parte firmar. Podem fazer também com um dia de antecedência, que ele vai ficar ainda melhor. Para decorar, eu usei as raspinhas daquela lima que guardei do início, guardei-a bem embrulhada em película aderente no frigorífico e depois, como eu tinha usado coco na base, fiz também um rebordozinho de coco ralado. E está prontinho o cheesecake, só resta mesmo esperar aquele repouso no frigorífico. Na altura de servir, no meu caso, tive que retirar para cima o cheesecake, e se vocês não tiverem uma forma com este tamanho, se tiverem uma forma maior, podem duplicar a receita se quiserem, ou então, se tiverem uma forma de mais ou menos 22 cm, que é o tamanho standard mais ou menos de cheesecake, podem utilizar esta quantidade, só que ele vai ficar mais baixinho que o meu. Podem também fazer uma receita e meia, por exemplo, vão adaptando aí as quantidades às vossas formas, mas eu diria que o importante é mesmo fazerem, porque olhem só este aspecto.
Se a perfeição existisse numa sobremesa, este cheesecake era um excelente candidato. Em vez de vos tentar descrever esta maravilha dos deuses, eu vou-vos convidar a fazer e depois vocês veem por vocês próprios. Quando fizerem esta receita, não se esqueçam de me deixar um comentário a dizer o que é que acharam, porque eu acho que vão achar muito bem. Vejo-vos na próxima semana com outra receita. Até lá, tchau, tchau!